Olá, turma, uma boa tarde para todo mundo. Como vocês sabem, essa semana nós estamos na semana 5 de atividades do nosso PET volume 3. Então, nós vamos fazer hoje Geografia, questões de 1 a 3, páginas 86 a 90. Nessa aula, nós vamos estudar o tratamento de água e como que isso é importante para a saúde dos seres humanos. Porque a água que nós bebemos, aquela que vem na nossa torneira, que a gente usa para fazer comida, para limpar a casa, para tomar banho, ela não é daquele jeito originalmente, naturalmente. Ela precisa passar por um tratamento e é um processo que tem várias etapas. E é essas etapas que nós iremos estudar hoje. Então, o texto é um pouco longo, peço para que vocês tenham paciência, façam a leitura junto comigo até o final. Vamos começar então. Todos nós sabemos que a água é uma substância primordial para a manutenção da vida. Todavia, para que ela seja consumida por nós, é necessário que ela seja potável, isto é, que apresente as seguintes características. Então, a água potável é aquela que pode ser bebida pelos seres humanos. O que ela precisa ter? Ausência de impurezas, não pode ter nada no meio dela, ela tem que ser limpinha. Presença de sais minerais, ausência de micro-organismos, bactérias, né? Essas pequenas organismos que causam doenças nos seres humanos. E também ela precisa ter flúor. A gente já vai ver por que tem que ter esse flúor na água. Em virtude da poluição presente, é que se faz necessário o tratamento da água antes dela ser consumida pela população. Então, conforme as cidades foram crescendo, a urbanização foi aumentando, a população também, o que aconteceu? Gerou-se maior poluição. Poluição do ar e poluição das águas também. Se essas águas não tivessem essa poluição, a gente já poderia tomar ela direto lá do rio, mas não. Como tem uma poluição, principalmente nas grandes cidades, precisa passar por essas etapas de tratamento. Mas como que é esse processo? Você sabe como que ele é realizado? Então, se a gente não sabe, a gente vai aprender agorinha. Vamos lá. O tratamento da água, ele envolve diversas etapas. São elas. Então, vamos lá. São 9 etapas, nós vamos ler uma a uma. A etapa número 1, ela se chama captação. O próprio nome já dá uma dica, né? É a água que vai ser captada do rio para a estação de tratamento. Inicialmente, a água é captada de um rio, lago ou represa, por exemplo, por meio de uma adutora. Essa adutora ela é um conjunto de tubos, de canos que traz a água para um tanque na estação de tratamento. Uma vez que essa água está lá, ela passa por grandes grades que impedem que materiais grandes continuem na água, como animais mortos. Então, a primeira coisa que acontece, capta a água do rio, essa água vai passar por grandes grades, ali já é como se fosse uma peneira, né? Segura aqueles objetos maiores que estão ali na água, poluindo a água, e já passa para a próxima etapa, que é a coagulação. A água que está armazenada naquele tanque recebe a adição de um sal. Esse sal se chama sulfato de alumínio ou sulfato férrico. Essa substância, o que ela vai fazer? Elas formam uma substância gelatinosa que favorece a formação de flocos, junção das impurezas nas substâncias gelatinosas. Então, quando joga esse sal, esse sulfato de alumínio na água, forma uma substância gelatinosa e aí vai se formando flocos que mostram onde que estão as impurezas. E aí passa para a terceira etapa, que é a floculação. Essa palavra, floculação, vem de flocos. Nessa etapa, a água é direcionada para outro tanque, onde será adicionado um polímero que favorecerá que os flocos formados na etapa de coagulação juntem-se e formem flocos ainda maiores e mais pesados.
Parece difícil da gente compreender como que isso acontece, mas veja, ó, eles estão formando blocos maiores. Para quê? Para enxergar a impureza e tirar ela da água. Para isso que vai adicionando essas substâncias químicas. Passando para a quarta etapa, que é a decantação. Após a floculação, a água é direcionada para um outro tanque. Então, ela passa sempre de tanque para tanque. Cada etapa dessa acontece num tanque. Lá nesse novo tanque, a água vai permanecer em repouso para que os flocos formados sejam decantados para o fundo do tanque. Haja vista que eles são mais densos que a água. Quando a gente faz um processo de decantação, a gente tem que ter duas substâncias, uma mais pesada e uma mais leve. Se você deixar lá a água descansando, decantação é descanso. Vai acontecer o quê? Vai separar o que é mais leve do que é mais pesado. Então, a água sobe e essas coisas que estão poluindo a água descem e ficam no fundo. Aí, a gente passa para a quinta etapa, que é a filtração. Então, após a decantação, a água atravessa um grande filtro formado por areia, carvão ativado e cascata. Agora sim é um filtro. Igual aqueles filtros de barro que a gente tem em casa, às vezes, para filtrar a água. Nessa etapa, as impurezas que não aderiram aos flocos ficam retidas no filtro, além da água sofrer uma desodorização pela presença do carvão ativado. Então, vamos por partes. Então, passa por esse filtro, aquelas impurezas menores que não passaram lá na decantação, elas vão passar aqui, vai ficar nessa etapa. Aí depois a água vai passar para desodorização. O que significa desodorização? É tirar o cheiro, né? De qualquer coisa que tenha ali deixando cheiro na água. Porque a água, ela não pode ter cheiro, ela é incolor, né? Ela é inodora e ela não tem sabor. Então ela tem essas três características para ela ser potável. Depois, passando para a etapa número 6, que é a fluoretação. Nessa etapa é adicionada à água uma quantidade de ácido com flúor, o ácido fluoxílico. Aqui tem uma fórmula, pessoal. Essa fórmula química aqui é desse ácido fluoxílico, mas isso aqui vocês não vão precisar aprender agora. Vocês vão aprender em química lá na frente, quando vocês estiverem no ginásio. Então, esse flúor, eu falei para vocês no início que a gente ia descobrir por que tem que ter na água. Porque ele ajuda a auxiliar na redução de cáries na população. Então, já vem adicionado esse flúor na água, que a gente toma diariamente, e isso auxilia a gente não ter tanta cárie, né? Hoje a gente já tem também uma rotina de higiene bem mais evoluída, né? Que os nossos avós, por exemplo, que os bisavós, né? Naquela época o pessoal não tinha essa consciência de higiene bucal, né? E perdia-se muitos dentes para as cáries. Hoje isso não acontece. A etapa 7, a cloração, que vem de cloro. Então, além do flúor, o cloro também é adicionado à água, na forma de sal, com o objetivo de eliminar os micro-organismos presentes. Vocês já foram em clubes, né? Ou já ouviram falar que coloca cloro na piscina dos clubes? Esse cloro, ele ajuda, então, a matar os pequenos bichinhos que ficam ali na água. Depois vem a correção do pH, ou acidez da água, que é a oitava etapa do processo. Isso aqui acontece, nessa etapa acontece o seguinte: eles colocam hidróxido de cálcio para diminuir a acidez da água. Então, olha lá, ó, coloca flúor, coloca cloro e coloca cálcio. Coloca essas três coisas, flúor, cloro e cálcio. E aí vem a última etapa, que é o armazenamento. Lá nessa etapa, a água vai ser armazenada num grande reservatório. E do reservatório, como ela já está bem tratada, ela pode ser distribuída para as residências.
O local onde isso tudo acontece, que a gente viu, está aqui na imagem. E esse local se chama ETA, Estação de Tratamento de Água. Então, é aqui nesse lugar, tá vendo os tanques? Ó, que acontece essas etapas de tratamento da água. Então, só para a gente fixar, pessoal, ETA significa Estação de Tratamento de Água. Então, o E é de estação, o T é de tratamento e o A é de água. Eu coloquei aqui para vocês um desenho com um esquema de tudo isso que a gente viu, para vocês visualizarem essas etapas, ó. Então, aqui começa pela represa, aí tem a adutora, que são os canos que a gente viu, os tubos que estão fazendo a captação. Depois, passa pela floculação, veja, ó, sulfato de alumínio e o cloro, que é aquela substância que a gente viu que ajuda a fazer os flocos ficarem maiores. Depois da floculação, passa para a decantação. Tá vendo aqui a água subindo e as impurezas ficando aqui embaixo. Depois disso, passa para a filtração, aí tem os filtros que vão filtrar essa água. E aí, ela vai receber o cloro e o flúor. Aqui também ela recebe o cálcio, né? Ó, tá vendo o filtro que tá aqui? Carvão ativado, areia, cascalho. Depois que ela foi filtrada, recebeu o cloro e o flúor, ela vai para o reservatório. E do reservatório, ela vai para a distribuição, a rede de distribuição para as casas. Então, depois de ler, né, discutir tudo que a gente aprendeu, nós vamos fazer, então, as perguntinhas. Ó. Qual a importância para a sociedade de fazer o tratamento da água? A água ela tem que ser limpa, né? Água boa é água limpa. Então, para a sociedade ter uma boa saúde, uma boa condição de saúde, ela não pode tomar água poluída, tem que tomar água tratada, água limpa. Então, como que vai ficar a nossa resposta aqui na aula? A água precisa ser potável para podermos consumir. Isso evita doenças e é muito bom para a saúde dos humanos. Na B, na cidade que você mora, existe um sistema de tratamento de água? Você sabe o nome da empresa que faz esse serviço? Então, o tratamento de água ele é um serviço, normalmente é uma empresa que faz e cobra um valor da população, né? Uma taxa de distribuição dessa água limpa. Aqui na cidade de Ibiraci, qual que é a empresa que faz esse tratamento e essa distribuição de água? Se vocês não souberem, pergunta para o papai, para a mamãe, para ajudar vocês a colocar. O que significa ETA? Então, nós vamos colocar aquela sigla que a gente viu agora anteriormente no finalzinho do texto que eu expliquei para vocês. O ETA, ele é a Estação de Tratamento de Água. Depois na D, vocês vão colocar quem se beneficia com o funcionamento da estação de tratamento de água. É a população em geral, né, pessoal? Porque todo mundo que consome a água, ele precisa da água ser tratada lá nessa estação de tratamento. A pergunta número 2 é uma cruzadinha. Eu já tenho aqui a palavra tratamento na vertical, em pé. Nós vamos ver que tem 10 perguntas e conforme vocês forem descobrindo as respostas, vocês vão preenchendo aqui a cruzadinha, ó. Tá na ordem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vamos ver a 1, ó. Após a decantação, a água atravessa um grande filtro formado por areia, carvão ativado e cascalho. Como que chama essa etapa aqui do tratamento de água depois da decantação? Volta lá no texto, vê a resposta e coloca aqui. A 2. Além da adição de flúor, o cloro também é adicionado à água na forma de sal. Como que chama essa etapa? Coloca aqui no 2.
3. Inicialmente, a água é captada de um rio, lago ou represa, por exemplo, por meio de uma adutora, conjunto de tubos. Essa aqui é fácil, né, gente? É a primeira etapa, que é a captação. A 4. A água é direcionada para um novo tanque, onde ela permanecerá em repouso. 5. A água que está armazenada no tanque recebe a adição de um sal chamado de sulfato de alumínio ou sulfato férrico. A água é armazenada em um reservatório e distribuída para as residências. O que vocês precisam fazer? Descobrir qual é o nome dessa etapa que está sendo descrevida, voltando lá no texto e preenchendo aqui na cruzadinha. A 6. A água é armazenada em um reservatório distribuída para as residências. 7. É adicionada água, hidróxido de cálcio, para diminuir a acidez do meio. Também é adicionado na água em uma das etapas de tratamento. O que também é adicionado? Que a gente viu, além do flúor. A 9. A letra E da sigla ETA significa... A 10. Nessa etapa é adicionada à água uma quantidade de ácido com flúor, o ácido fluorsilícico, para auxiliar na redução de casos da população. Qual é o nome dessa etapa aqui, pessoal? Coloca na 10. Então, vocês vão precisar voltar no texto e ir fazendo, ó, etapa a etapa. É só colocar o nome da etapa que está sendo descrita aqui nessa pergunta. A 3, vocês vão colocar verdadeiro quando for uma alternativa verdadeira e falso quando for falso. Se for verdadeiro é V, se for falso é F. Vamos ler todas as alternativas. O tratamento de água passa por várias etapas e uma delas é a calcificação. Isso é verdade? A água é uma substância primordial para a manutenção da vida. Isso é verdade? Com certeza é verdade. A água potável apresenta as seguintes características: ausência de impurezas, presença de sais minerais, ausência de micro-organismos e presença de flúor. Essa é verdadeira. E por que eu vou falar para vocês já a resposta? Porque é a primeira coisa que a gente leu lá no texto. E é um dos aspectos das informações mais importantes que a gente aprendeu hoje. Que a água, pela ser potável, pela ser própria para o consumo, ela não pode ter impurezas, não pode ter sais minerais, quer dizer, tem que ter os sais minerais, não pode ter os micro-organismos e presença de flúor também para ajudar no combate das cáries. Como que a água chega nesse estado de ter todas essas coisas aqui? Passando pelo tratamento, que a gente viu as etapas. Para a água ser consumida, ela precisa somente ser filtrada. Somente ser filtrada ajuda? Será, pessoal? A água é retirada da natureza através da captação de uma adutora, que é o cano lá que a gente viu, que está aqui nesse esquema também. Em virtude da poluição presente, é que se faz necessário o tratamento da água antes de ela ser consumida pela população. Verdadeiro, né? A última etapa de tratamento da água é o armazenamento em um reservatório para ser distribuída para as residências. Pessoal, hoje é só isso. Nós fizemos, então, geografia. Amanhã nós vamos fazer história, a última atividade da semana 5. Até amanhã, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me chamar.